Eu quero discutir aqui o que você deve avaliar na escolha de um presidente. Coloquei nem muita coisa, nem pouca coisa, tá? Primeiro, fatores biológicos, porque um presidente é uma máquina biológica, né? Sendo bem frio. A idade. Vamos balancear a experiência com a senilidade. Se o seu candidato apresenta traços de senilidade, já não é mais, a experiência dele já não vale mais de nada, tá? Você tem que ver também que experiência e senilidade, fatores biológicos, ditam se ele vai ter, se ele vai exercer liberalidade ou permissividade. Existem pessoas que têm muita experiência e se tornam extremamente permissivos, tá? Então, tem um coeficiente de liberalidade naquela pessoa, naquele candidato que é mais racional. Mas quando aquela liberalidade descamba para permissividade, não vote nele. Doenças. Doenças crônicas podem tirar um titular do cargo, né? Aí você acaba dando poder para o vice. Vocês lembram do caso do Sarney? A gente queria, era o Tancredo, né? E ver aquela nulidade do Sarney. Vícios. O mundo da política cada vez mais tem drogados e beberrões, tá? Muitos e muitos viciados em cocaína, a gente não precisa nem falar para vocês, né? E tem o caso da bebida também, que faz com que o político fale besteira no palanque. Vocês já devem estar identificando quem é, né? Bem, fatores comportamentais. Um governante tem que ter um comportamento temperado. Ele deve ser uma pessoa normal. Ele deve ser calmo em certas decisões, mas também, quando é preciso, ele tem que ser estourado, porque ele é uma pessoa normal. Tá certo? Ele não é uma máquina de educação. Ele não é educadinho, não, tá? Um governante, ele não deve ser um guru, nem um deus, nem um líder religioso. Ele tem que ter opinião e não convicção ideológica, tá certo? Alguns políticos no Brasil, né, são tratados como gurus, como deuses, né, como pequenos príncipes, que o que ele fala é verdade, tá? Um governante tem que vir de um berço de fé, porque senão ele vai se transformar numa pessoa fria, excessivamente objetiva e cruel, tá? E se o candidato já governou antes, vocês têm que ver o que ele fez, proporcional ao tempo que ficou no poder. Não é só avaliar um fator, é pesar os dois fatores, correto? Partido não é e nem deve ser uma seita. Aqui no Brasil nós temos, né, um partido que é uma seita, eu tenho que falar, senão seria um fingido, né? O PT é uma seita, tá certo? É uma religião. Quem está lá dentro crê no que eles falarem, se for mentira ou se for verdade, tá? Partido não dita modo de vestir, modo de ser, modo de se comportar, modo de falar, modo de pensar e nem modo de viver, tá? Hoje em dia, o pessoal está ouvindo político como se político fosse conselheiro de alguma coisa, tá certo? Ele fala, as pessoas têm que se comportar dessa forma, devem fazer isso e tal. Estão se metendo, né, em coisas que não são o papel deles. O partido é para melhoria das condições da sociedade. Não é nada para intervir no modo como a sociedade se comporta, tá? Um presidente tem que ser moderado, nem liberal demais e nem permissivo demais. Já falamos, né? Mas está aqui num fator ideológico. Presidente não deve estar nem aí para agradar ONG, imprensa, minorias, até porque o nosso regime é democracia, tá? Ele deve se preocupar com o ser, ele deve capacitar, produzir, fazer secretarias para cuidar das minorias, mas ficar excessivamente atento a elas quando o governo é uma democracia e tem que se preocupar com a maioria, está errado, tá certo? Agora, o principal, o presidente não deve criar seu próprio partido, tá certo? Senão, ele só vai satisfazer
né? E ser seguido por quem faz a sua própria vontade. Isso é um dos grandes absurdos. Ele deve escolher entre os partidos, né? Entre as diretrizes que foram transformadas em partidos. Mas se ele fizer o próprio partido, provavelmente o partido todo vai obedecer a ele, ele vai ser o Deus do partido, ele vai ser o dono e tal. E isso não interessa, tá? Então eu espero ter dado para vocês algumas diretrizes para vocês escolherem seus candidatos a presidente. Correto? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção.